Então quero ler com você aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Amém, Pai, obrigado pela tua palavra, que mais uma vez está sendo lida, exposta, ensinada, debaixo da luz, da direção do teu Espírito Santo. Somente o Senhor pode, ó Deus, tornar essa palavra viva no nosso coração, que além da letra, que além das palavras, possamos receber o rema do Senhor, a revelação do Senhor. Transforma mais uma vez as nossas vidas, ó Pai, através da tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o próprio Senhor aqui nesse texto, ele está dizendo às igrejas: diz aquele que é santo, que é Davi, de Davi, aquele que quando abre, ninguém fecha. Então eu quero dizer uma coisa para você: se Deus abriu uma porta para você, pode dormir tranquilo, ninguém vai fechar. Quando nós confiamos na palavra de Deus, aconteça o que acontecer, a palavra diz: logo me deito e pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Quantas pessoas deitam e não conseguem dormir, porque estão preocupadas. Mas quando a gente sabe que aquele que tem a chave já disse para a gente dormir tranquilo, porque a porta que ele abre ninguém fecha, a gente descansa no Senhor. Amém, meus irmãos? E se porventura a porta fechar, se o Senhor permitir a porta se fechar, não se preocupe, é porque ele já tem uma outra porta maior aberta. Simples assim. Por quê? Ele tem a chave, não é? E quando nós falamos de chave na Bíblia, e essa noite eu quero falar sobre a chave de Davi. Por que a Bíblia não fala ele tem a chave na mão? E essa chave, a porta que ele abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Não, ele não falou somente uma chave. Ele deu nome para essa chave. Ele disse: é uma chave chamada chave de Davi. Quem foi Davi? Qual é a história de Davi? Qual a relação de Davi com essa chave? O que eu tenho que aprender? Porque aqui está um segredo, aqui está um código. Toda chave tem um código. Toda chave tem um segredo. Uma chave de uma casa não abre outra casa, sim ou não? Uma chave de um carro não abre outro carro, porque cada chave tem um segredo. Então o que você vai receber aqui hoje é um segredo, diga um segredo. Um código que vai destravar aquilo que está travado. Amém? E quando nós falamos, eu vou falar já sobre essa chave de Davi, mas falando da chave em si, quando nós falamos de chave, nós estamos falando de autoridade espiritual. Porque a chave é um símbolo de autoridade. Quem tem a chave de um lugar, ele tem autoridade sobre aquele lugar, sim ou não? Ele abre ou ele fecha, não é? E quando o Senhor estabeleceu a igreja, quando o Senhor edificou a igreja através dos discípulos, ele disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então a igreja recebeu essa chave, a igreja recebeu essa autoridade, nós recebemos essa autoridade. E qual é a autoridade? Tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O que é ligar ou desligar? Significa permitir. Quem tem a autoridade permite ou proíbe alguma coisa. Quem tem autoridade, quem tem a chave, ele autoriza ou desautoriza, sim ou não, meus irmãos? Então você tem uma chave, e é com essa chave que nós proibimos todo o mal de avançar na nossa vida. É com essa chave que nós desligamos todas as estratégias do diabo. Porque o próprio texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, meus irmãos? Então você tem autoridade no mundo espiritual para não permitir que o inimigo entre na sua mente, entre no seu coração com pensamentos errados.
Você tem a autoridade da parte de Deus de usar esta chave. Então nós temos que aprender hoje como essa chave funciona. Que chave é essa? Como que eu uso essa chave? Como que eu coloco em prática essa palavra? Amém, meus irmãos? Porque quem tem a chave tem o quê? Autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Amém? E se nós quisermos ter portas abertas nesse ano 2024, nós temos que saber o significado da chave de Davi. O que é essa chave? Não é? Precisamos saber o segredo dessa chave. Por que que o Senhor chama essa chave de Davi? Quem quer aprender aqui? Diga glória a Deus. Amém? Então você nunca mais vai esquecer essa palavra. Então, quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos aqui o primeiro segredo dessa chave, o primeiro significado dessa chave que abre a palavra e a revelação de Deus para nós. Está em Isaías capítulo 22, versículo 22. Olha o que diz a palavra lá. Isaías capítulo 22, versículo 22. Aqui começa a abrir o segredo dessa chave. Isaías capítulo 22, versículo 22. Para nós entendermos o segredo dessa chave, nós temos que conhecer sobre Davi, porque é a chave de Davi. Se fosse a chave de Elias, a gente ia ver a história de Elias. Se fosse a chave de Moisés, nós iríamos aprender sobre Moisés, mas a chave é de Davi. Então a gente tem que seguir esse rastro, a gente tem que seguir essas pistas, amém, meus irmãos? Isso aqui é uma revelação poderosa de Deus. Isaías capítulo 22, versículo 22, diz assim: porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará. Amém? E ninguém também fechará e ninguém abrirá. Então veja que Isaías 22, lá no Antigo Testamento, faz uma correlação, digamos assim, né, um gancho, uma unidade, né, com Apocalipse capítulo 3. Veja, em Apocalipse 3,7 o Senhor disse: aquele que é verdadeiro e santo tem a chave de Davi. Isaías 22 fala, chave de Davi. Apocalipse 3,7 diz que ele abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Isaías 22 diz o quê? O que abre ninguém fecha, que fecha. Então estamos falando da mesma coisa, sim ou não? Estamos falando da mesma coisa? É claro que esse contexto aqui, a gente tem que entender o seguinte: quem era Davi? Davi era um rei, né? Segundo rei de Israel. Davi, muito conhecido na Bíblia. Todos aqui conhecem a história de Davi. O jovenzinho que venceu o gigante Golias, que se tornou o segundo rei de Israel. E o rei Davi tinha uma despensa onde ele guardava os seus tesouros. O reinado, a casa de Davi, tinha um lugar onde os seus tesouros eram depositados. Por isso que é a casa de Davi. E quem é que tinha a chave da casa do tesouro? Permitia quem entrava e quem saía. Então quem tem acesso a essa chave tem acesso aos tesouros do rei. Amém? Quem quer ter aqui acesso aos tesouros do rei? O Senhor é o nosso rei. Há tesouros disponíveis para nós. Então quem tem a chave tem acesso à despensa do tesouro real. Mas eu ainda não disse aqui o significado dessa chave. Vamos caminhar um pouco mais. Existe um tesouro aqui, não é? Agora, quando nós associamos esse texto de Isaías com o texto de Zacarias, aí amplia mais. Olha o que diz Zacarias capítulo 12, versículo 10. Zacarias, profeta Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi, opa, apareceu de novo a casa de Davi. E sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o que, meus irmãos? O Espírito da graça. E súplicas olharão para aquele a quem transpassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como chora amargamente pelo primogênito. Então veja que a casa de Davi está associado a essa promessa. Ele vai derramar sobre a casa de Davi o Espírito da graça. Diga Espírito de graça, Espírito da graça. Então aparece aqui uma terceira palavra
graça. Terceira por quê? Chave de Davi, duas palavras. Chave Davi, chave autoridade, acesso. Casa de Davi, tesouro. E qual tesouro que tem dentro dessa casa? Graça. Diga graça. A graça de Deus. Então, o primeiro segredo da chave de Davi é o que, meus irmãos? É confiar na graça de Deus. Na graça de Deus. Nós hoje desfrutamos da graça de Deus. Se nós nascêssemos na época de Moisés antes de Cristo, nós íamos viver na época da lei. 10 mandamentos. Obedecer, fazer, cumprir as ordens do Senhor. Mas nós não nascemos na época da lei, nós nascemos na dispensação da graça. Agora, sabe onde é lindo? Davi, mesmo vivendo na lei, ele já tinha revelação da graça. Davi, mesmo nascendo antes de Cristo, ele já se relacionava com Deus com base na graça. Amém, meus irmãos? Então a chave de Davi que abre portas e que é o que o Senhor quer que nós entendamos é a sua graça. E graça significa o que, meus irmãos? Favor imerecido, diga favor imerecido. E o que é favor imerecido? É um favor que eu não mereço. É uma bênção que eu não faço por onde. Simplesmente eu recebo pela graça de Deus, o favor de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16, olha o que a palavra diz, que nós temos acesso a essa sala do trono, a essa sala das riquezas do rei, pela graça, não é pelo nosso merecimento, não é pela nossa perfeição, não é pela nossa obediência, mas é pela graça de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, portanto, o que, meus irmãos? Confiadamente, com confiança, na minha versão diz, ao trono da graça. Então chega diante do trono não confiado em você, nos seus méritos, na sua perfeição, porque ninguém é perfeito. Nós chegamos diante de Deus confiado na graça, para que possamos alcançar o que, meus irmãos? Misericórdia, e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, ou a fim de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então isso é muito forte. Então a chave de Davi é a chave da graça, é o espírito da graça. E essa é uma promessa para os crentes hoje. No Antigo Testamento eles viviam debaixo da lei, das obras da lei, do cumprimento da lei, da obediência da lei. E a Bíblia diz que ninguém cumpriu a lei, ninguém conseguiu cumprir a lei, somente Cristo. E nós entramos agora nessa nova dispensação com Cristo, para desfrutar de portas abertas que serão colocadas diante de nós. Então porta aberta é um sinal de favor, diga favor. O que é favor? É quando algo acontece com a gente que nós não tínhamos condições nenhuma de fazer. Isso é favor. Favor é quando Deus abre portas que o nosso dinheiro não pode abrir, que a nossa influência não pode abrir, que o nosso network não pode abrir. Favor é quando Deus pega você e coloca no lugar certo, na hora certa, e Ele fala, agora eu vou abençoar o meu servo. Agora eu vou abençoar a minha serva. Isso é favor. É algo que nós não fazemos por merecer. Então nós precisamos entender de uma vez por todas, que não é segundo o nosso merecimento, não é segundo o nosso esforço. Tudo que vem do Senhor para a nossa vida é pelo intermédio da graça, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Vamos dar um exemplo, irmão? Imagina uma balança agora. Balança, ok? 2 pratos, tudo bem? Pegue do lado dessa balança e coloca desse lado da balança, ok? Toda a sua obediência a Deus. Todas as horas de oração que você orou durante o ano, todos os dízimos que você deu, todas as ofertas que você deu, todos os jejuns que você fez, todos os cultos que você participou,
Todas as vezes que você orou, coloca do lado da balança. Todas as vezes que você não se irritou por algo, e aquela situação veio e você, eu não vou me irritar. Quantas vezes você segurou a irritação e não deixou sair aquele palavrão? Essa vez, lembra? Pastor, ficou difícil de lembrar, porque a maioria das vezes eu chutei o balde mesmo. Ok, coloca na balança todas as vezes que você se segurou. Todas as vezes que você, tudo de bom que você fez. Agora, bota do outro lado da balança todas as bênçãos que Deus te deu. Todas as portas que Ele abriu. Quem que vai pesar mais? A bênção ou o que a gente fez? A bênção. A bênção. Com certeza as bênçãos. Se você for analisar friamente, não oramos o suficiente. Não dizimamos o suficiente. Não lemos a Bíblia o suficiente. Não perdoamos o suficiente. Não fomos fiéis o suficiente. Não fomos santos o suficiente. Nem ofertamos o suficiente. Mas mesmo assim Deus nos abençoou muito. Isso é o que, meus irmãos? Graça. Favor imerecido. Se nós fôssemos fazer um inventário de bênçãos, o que é um inventário de bênçãos? É escrever num papel tudo que Deus nos deu. Quantas coisas boas aconteceram com você esse ano? Quantas coisas que a gente pediu e Deus nos deu? Quantas coisas que a gente nem pediu e mesmo assim Deus deu? Quantas coisas que a gente só pensou e desejou lá no íntimo e Deus mesmo assim nos abençoou? Tudo isso pela graça. Muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós mesmos obedecemos. Por isso nós precisamos entender de uma vez por todas, irmãos, que o que abre as portas na nossa vida é confiar na graça de Deus. E quando nós falamos de graça de Deus, nós entendemos que nós somos abençoados não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. Amém? Deus não nos dá porque nós merecemos. É verdade ou não é, meus irmãos? Ele dá porque nós não merecemos, é a sua graça. Por que muitas pessoas não têm portas abertas? Por que muitas pessoas não conseguem desfrutar de portas abertas? Porque no fundo, lá da alma, elas acham que tem algo de bom nelas, que elas podem chegar diante de Deus e falar: Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque eu estou fazendo tudo certinho. O Senhor tem que me abençoar porque eu estou andando na linha. A gente chega diante de Deus confiados em nós, nos nossos méritos. Mas a palavra diz em Isaías capítulo 64, versículo 6, olha o que diz Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, Isaías 64, 6. E toda nossa justiça como o que, meus irmãos? Trapo de imundícia. Sabe o que ele está dizendo? Que se nós pegássemos uma caixa e colocássemos dentro dessa caixa todas as coisas boas que nós fizemos, todas as nossas obediências, tudo que nós fizemos para Deus, e chegar diante de Deus e falar assim: Deus, está aqui a minha caixa de obediência, a minha caixa de cumprimento da lei, a minha caixa de justiça. Sabe o que Deus vai falar? Pega tudo e queima, porque isso para mim não serve de nada. Isso é chamado, para mim é considerado trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia no Antigo Testamento? As mulheres da época não usavam always, ok? Não usavam sempre livre. Elas usavam panos, recortes, e elas tinham que pegar aquele pano, e era considerado imundo. Elas tinham que queimar, incinerar, e as mulheres tinham que ficar 7 dias se purificando. Então ele está dizendo: olha, tudo aquilo que a gente acha que tem de bom, tudo aquilo que a gente acha que merece, tudo aquilo que a gente acha que faz para Deus, isso para Deus é considerado nada, porque o que nos recomenda diante de Deus é o sangue de Jesus. É o sacrifício completo de Cristo na cruz que bradou: Tetelestai, está
consumado. O Senhor está dizendo, eu não recebo trapos de imundícia, eu recebo o sangue do meu Filho Jesus. Então nós somos recomendados diante de Deus por conta de Cristo. De Cristo. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que desistir de uma vez por todas de merecer algo de Deus. Sabe, eu não oro a Deus, eu não peço a Deus, eu não recebo de Deus porque eu acho que eu mereço. Não. Ó Senhor, agora eu estou orando todo dia na sala de oração. O Senhor tem que me abençoar. Não, esquece isso. Pastor, Senhor, eu estou lendo a Bíblia 4 vezes por dia, meu Deus. Não sei nem como é que eu estou conseguindo. O Senhor tem que me abençoar. Não, isso aí não nos recomenda diante de Deus. Entende? O que nos recomenda diante de Deus é a graça. É assim que funciona. Deus sempre vai nos dar além daquilo que nós estamos fazendo. Então não faça para receber, não faça para barganhar com Deus, não faça para chegar a Deus, eu tenho crédito contigo, não esquece isso. Faça porque você ama a Deus, faça porque você foi abençoado, faça porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, faça porque você foi perdoado, faça porque você foi salvo, faça porque você é filho, faça porque você confia na obra de Cristo. Isso é a graça. Porque a bênção é para quem não merece. A bênção é para quem confia na graça. Muitas pessoas chegam e falam assim, pastor, eu reconheço que tem muitas áreas da minha vida que ainda precisam melhorar. Tem muitas áreas da minha vida que eu preciso melhorar. Quando a pessoa fala isso, ela está dizendo que as outras áreas eu já melhorei. Melhorou? Paulo fala na minha carne não habita bem. Então presta atenção. Quando a gente acha que tem alguma a gente se frustra. Por outro lado, quando a pessoa chega e fala assim, eu não tenho como pedir para Deus, porque Deus não vai me dar, porque eu sou um pecador, eu não consigo fazer tudo certo, então eu não vou nem pedir, porque não adianta. Esse também está errado. Tanto aquele que chega diante de Deus falando assim, o Senhor tem que me dar porque eu fiz, como aquele que chega diante de Deus e fala assim, eu não vou nem pedir porque eu não sou digno, também os dois estão errados. Quem é que acerta? Quem chega diante de Deus e pede, confiado na graça. Fala, Deus, eu não mereço, mas o Senhor Jesus morreu por mim naquela cruz e eu confio nessa graça. Aí recebe. Para terminar essa parte, para você entender melhor, já viu quando a gente dá uma gorjeta ou um dinheiro para aqueles meninos que fazem malabarismo em frente ao carro? Eles são bons? Eles deixam a bola cair e pega a bola e joga de novo e tenta subir um nas costas do outro para impressionar mais, aí não dá certo. É assim ou não é? E eles ficam ali tentando impressionar a gente. O que a gente faz? Eu particularmente faço. Eu sempre ando com dinheirinho no carro e dou para eles. Mas eu dou por quê? Porque eles são bons? Porque eles são exímios malabaristas? Eu dou porque eu estou agindo de bondade. Isso é a graça de Deus. Você ora, lê, faz, etc. E Deus te abençoa. Não é porque você fez o suficiente, é por causa da graça. É favor imerecido. E quando a gente entende isso, a gente quer orar mais, a gente quer ler mais a palavra, a gente quer cultuar mais, a gente quer adorar mais a Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmãos? E sabe o que é mais lindo? No Antigo Testamento, quando todo mundo vivia debaixo da lei, da condenação, da acusação, com medo de Deus, o rei Davi tinha a revelação da graça. Olha os salmos que ele escreve, Salmo 63, versículo 3. Olha a chave de Davi. Ele vai dizer aqui, Senhor, Salmo 63, versículo 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios... Que isso, gente? Davi vivia na lei. Davi vivia debaixo da obrigação da lei. Mas mesmo assim, ele conhecia a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Ele diz, a tua graça é melhor do que a vida. Olha o que diz Salmos capítulo 30, versículo 5. Salmos capítulo 30, versículo 5.
Vamos lá, gente. Salmos 35. Porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele fala, a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Salmos 86, versículo 15. Olha só que lindo. Davi tendo a revelação da graça. Mas tu, Senhor, és Deus. Salmos 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo. Achou ou não? Achou? Salmos 86, 15. Mas tu, Senhor, é o que, meus irmãos? Um Deus e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volte para mim, compadeça-te de mim, conceda a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do seu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Então veja que Davi não chega diante de Deus dizendo eu sou tal. Davi não chega diante de Deus falando eu tenho crédito contigo, Senhor, o Senhor tem que me dar. E falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, compadece de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre, porque eu não sou nada. É o Senhor comigo. Isso é graça. Salmos 23, versículo 4. Olha o que o salmista diz. Olha como ele confiava na graça de Deus. Salmos capítulo 23, versículo 4. Ele diz aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás... Olha que interessante. Quem foi que entrou no vale da sombra da morte? Davi. Quem foi que colocou Davi no vale da sombra da morte? O próprio Davi. Não foi Deus que colocou Davi no vale. Não foi Deus que colocou Davi naquela enrascada. Não foi Deus que criou aquela situação. Foi o próprio Davi. Mas ele confiava tanto na graça de Deus que ele falou, Senhor, ainda que eu me coloquei nessa situação, eu não vou temer porque o Senhor está comigo. O Senhor não vai me abandonar. Eu quero dizer para pessoas que estão aqui nessa noite, eu devo estar pregando para alguém aqui, que está se sentindo abandonado por Deus, excluído de Deus, está achando que Deus não ouve mais sua oração, está achando que Deus não ama você, e não, sabe, você não tem esse favor na sua vida, está debaixo de acusação, de condenação. A palavra de Deus para você é o seguinte, chega com confiança diante do trono hoje. Fala, Senhor, eu chego não confiado em mim, mas é confiado na sua graça. É confiado na sua bondade, na sua misericórdia. Amém, meus irmãos? É isso que você tem que fazer, é isso que Deus espera. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E olha o que diz o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Quem confia na graça de Deus? Quem confia na graça de Deus? Na bondade de Deus? Sabe? Talvez você deve estar pensando assim, pastor, eu estou passando por isso é porque Deus está pesando a mão em mim. Eu estou passando por isso é que Deus está me castigando. E quantas pessoas estão vivendo debaixo de acusação? Todo o castigo foi colocado sobre Cristo. E hoje nós temos a paz. Amém? Salmo 51 é um salmo tão lindo que Davi escreveu. Depois que ele pecou, depois que ele errou e quebrou o mandamento da cobiça, quebrou o mandamento ali, de cobiçar a mulher do próximo, que foi o caso da mulher de Urias, que foi o caso daquela situação que ele foi ali confrontado pelo profeta Natã. Mas ele escreve o Salmo 51, ele fala, Senhor, a palavra diz que o Senhor, sacrifício, Salmo 51, versículo 17, olha o que diz Salmo 51, versículo 17, coloca lá, Salmo 51, 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito o quê? Quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Como é que Davi no Antigo Testamento já tinha a revelação da graça? Então o que vai abrir as portas para nós esse ano? Confiar na graça de Deus, rejeitar toda acusação, toda afronta do diabo. Não aceite nenhuma condenação sobre a sua vida. Você está debaixo da graça. Pastor, mas ficar debaixo da graça significa que eu posso pecar à vontade? Não, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus.
Quem recebe essa palavra aqui? Você é perdoado. Deus tem abundante graça sobre a sua vida. Tem amor, favor para derramar sobre você. E no final de tudo, você não vai se gloriar dizendo: eu consegui, eu me esforcei, eu fiz, eu resolvi. Não, você vai falar: foi a graça de Deus. Se eu cheguei onde cheguei, se eu conquistei o que eu conquistei, não foi por causa de mim, mas foi pela graça. Então a chave de Davi tem um segredo, e o segredo é confiar na graça. Amém? Mas a chave de Davi tem um segundo segredo, que é esse, e você só consegue desfrutar desse segundo segredo quando você entende o primeiro. Entende? Vou te explicar agora. Qual o segundo segredo da chave de Davi? Diga: louvor. Diga mais forte: louvor. Pastor, o que é isso, louvor? É cantar? É isso mesmo que você entendeu. Louvar a Deus, adorar a Deus. Isso é uma chave. O Senhor Jesus disse: eu tenho a chave de Davi. A chave de Davi é a chave na vida daqueles que confiam em mim, na minha graça. Mas a chave de Davi também é a chave da adoração. É a chave do louvor. Porque quando a gente louva e quando a gente adora, a gente só olha para Deus, a gente não olha para nós. A gente confia na justiça de Deus e não na nossa. Então, é louvor, é adoração. Você sabe que antes de Davi se tornar rei de Israel, ele passou por várias fases da sua vida. Ele era um jovem que cuidava das ovelhas do seu pai. Ele derrubou o gigante Golias, você lembra da história? Mas sabe um lado na vida de Davi que pouca gente sabe, não lembra? Davi era músico. Davi era cantor, ele louvava a Deus, ele era compositor. Ele adorava a Deus. O rei Saul, um dia, rei Saul é aquele primeiro rei que não conseguiu vencer Golias, e porque Davi venceu Golias, ele chamou Davi para ser o escudeiro dele. E a Bíblia diz que Saul vivia atormentado por um espírito maligno. Então Saul mandou chamar alguém que soubesse louvar, que soubesse cantar, que soubesse ministrar. E manda chamar quem? Davi. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 16, 21. 1 Samuel capítulo 16, versículo 21. Assim Davi foi a Saul, esteve perante ele, este o amou muito e fez o seu escudeiro. Saul mandou chamar, dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Olha a palavra graça aparecendo de novo. Davi tinha uma chave, ele conseguiu acessar o coração do rei. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Davi vinha sobre Saul, Davi tomava o que, meus irmãos? A sua harpa, né? E a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Ei, o diabo não suporta quando você louva, quando você adora. Quando você adora o Senhor, ele não suporta, porque a porta da graça está aberta. Mas quando você entende que a porta da graça, que a chave da graça está aberta, você também entra e abre e entra pela porta do louvor. E quando você entra para louvar, quando você entra para adorar, você não olha para o seu pecado, você não olha para a sua culpa, você não olha para a condenação, você olha para Cristo e você louva e você adora. Mas o diabo quer te tirar você dessa adoração. O espírito maligno, ele quer impedir a gente de louvar e de adorar. Davi tinha aquela habilidade de louvar a Deus, irmãos. Ele era um adorador. Davi descobriu que sempre que ele passava por tribulações, sempre que Davi era atacado pelo inimigo, quando ele começava a louvar, quando ele começava a adorar, o inimigo saía em retirada e Deus dava vitória para ele. Os salmos, nós temos 150 salmos na Bíblia. Salmos significa cânticos, músicas, é o inário. Davi escreveu 73 salmos, alguns dizem que ele escreveu 75. Moisés escreveu outros autores escreveram outros, mas Davi sozinho escreveu a maior parte dos salmos, porque ele era um adorador, ele louvava a Deus.
Quando ele estava cercado por todos os lados, quando ele estava sendo afrontado por todos os lados, ele louvava ao Senhor, e aquela porta aberta diante do Senhor do louvor conectava ele com o sobrenatural. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então a chave de Davi na minha e na sua vida se chama louvor, adoração. Você louva a Deus? Você adora a Deus? Na sua casa ou só quando vem no culto? No seu carro quando o rádio está ligado ou só quando você vem para cá? Davi era um homem de guerra. Davi era rei. Ele tinha que administrar um reino. Ele tinha que ir para a guerra contra os inimigos. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava a sua armadura, ele tirava a sua espada, tirava o seu escudo, e ele ficava diante do Senhor adorando e louvando. Essa é a chave de Davi, é a chave do louvor. Agora, sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que nós não entendemos isso. Porque o nosso humor oscila. Um dia a gente está alegre, outro dia a gente está triste. Um dia a gente está animado para louvar, outro dia a gente não quer cantar nada. O nosso humor oscila, é verdade ou não é, meus irmãos? Tem gente que só louva quando está bem. E quando está passando na prova, no vale, na moenda, na luta, não consegue adorar, não consegue louvar. Davi adorava a Deus no monte, adorava no vale, adorava na guerra, adorava em casa, adorava em todos os lugares. Por isso que ele escreveu os salmos. Quando ele estava angustiado, ele ia para os pés de Deus. Quando ele estava se sentindo ameaçado, ele ia para os pés do Senhor. Ele pegava a sua harpa, começava a louvar, começava a adorar. Ele entrava no seu quarto, ele buscava o Senhor. Quem está compreendendo? Ele era um adorador. Agora o problema é que muita gente, em vez de louvar, murmura. Porque o contrário de louvor, o contrário de adoração é murmuração. Porque, irmãos, presta atenção. Você sabe que louvar a Deus, você tem que aprender. Eu vou repetir. Para nós adorarmos a Deus e para nós louvarmos a Deus, nós temos que aprender. Porque naturalmente nós não louvamos. Naturalmente o que sai é murmuração, é reclamação, não é louvor. Um bebê quando nasce, ele já nasce reclamando. Um bebê quando nasce, ele já nasce chorando, pedindo. Aí a mãe vai lá e dá algo para ele, ele para de chorar. Ele vai crescendo, ele reclama de novo. A mãe vai e dá. Aí ele para de chorar. Aí ele vai crescendo, e a mãe dá. Aí ele vai crescendo. A tendência natural do ser humano é reclamar. É murmurar. Desde pequeno você já nasce com isso. Então, se a minha tendência é reclamar, se a minha tendência é murmurar, o que eu tenho que fazer, irmãos? Aprender a louvar, aprender a adorar. Essa é a chave de Davi. A tendência é: estou sem dinheiro, sem trabalho, sem nada, vou reclamar, vou murmurar e não vou louvar, não vou para a igreja, não vou adorar, não vou fazer nada. Essa é a tendência. E reclama com um, reclama com o outro, e reclama de tudo. E não faz o quê? Não adora, não louva. Por isso que as portas continuam fechadas. A murmuração, a reclamação é algo muito sério. A pessoa reclama de tudo. Reclama se está chovendo, reclama se está sol. Reclama da unha, reclama do cabelo, reclama da roupa, reclama do carro, reclama de tudo. Murmura de tudo. Por isso que a palavra diz: em tudo dai graças. Que o meu louvor esteja continuamente nos meus lábios, Senhor. Então nós temos que vencer a murmuração com a adoração. Tem gente que, se você der para ela o céu e as estrelas, ela vai falar: eu quero a lua. De tão reclamona, de tão reclamão que é. E o diabo adora quando a gente murmura. O diabo adora quando a gente murmura, quando a gente reclama, porque ele se alimenta daquela murmuração, ele se alimenta daquela lamúria, ele se alimenta daquela insatisfação e fala: isso, reclama mais que isso está me fazendo bem, reclama mais que isso está me alimentando, e vai dando força para o diabo. E pode reparar, irmão, a vida de quem reclama é uma vida que só vai para trás. É só sai palavra negativa, durante o dia só reclama de tudo. E por que da reclamação? Justiça própria, gente. O que é justiça própria? Eu não mereço passar por isso. Eu sou tão bom. Por que eu estou passando por isso? Eu sou tão maravilhoso, cheiroso.
Eu sou tão crente, eu sou tão santo. Esqueceu do trapo de imundícia? Então a murmuração tem como base a justiça própria. Quem está compreendendo, irmãos, até aqui? Então pare de reclamar. Adore. Louve. A chave para você vencer esse ano é a adoração. Irmão, é incrível. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso. Como que a tendência é reclamar? Jesus chega para os religiosos, cheios de justiça própria, os fariseus e os saduceus. Mateus capítulo 11, versículo 18. Antes disso aqui, Jesus vai falar com os fariseus: olha, vocês não estão satisfeitos com nada. Vocês são igual aquelas crianças que quando a gente chama para brincar e fala assim, vamos brincar de velório. No velório a pessoa tem que chorar, sim ou não? E vocês não querem chorar. Então, vamos brincar de dança, de festa. E vocês não querem dançar, vocês não querem celebrar. Vocês não estão satisfeitos com nada. Foi o que o Senhor Jesus estava falando. Aí Mateus capítulo 11, versículo 18, ele vai dizer aqui, olha, Mateus 11, 18, vai lá, gente. Mateus 11, 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e vocês disseram, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem, está aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Em outras palavras, nada podia agradar aquelas pessoas. João veio, ele não comia, não bebia, se vestia estranho, comia gafanhoto, e eles falavam, isso aí tem demônio. Aí Jesus veio, ele já comia, já bebia, já se relacionava com as pessoas, e eles falaram assim, isso aí é glutão e beberrão. Ou seja, ninguém estava satisfeito. Está compreendendo? Irmãos, essa é a realidade das pessoas. Tem gente que vai num culto e fala assim, se o culto terminar cedo, ele fala, já acabou. Se terminar tarde, reclama. Se o pastor é brincalhão, ele fala, esse pastor brinca muito. Se o pastor é sério, ele fala, o pastor é sem graça. Então todo mundo reclama de alguma coisa, gente. É verdade ou não é? E a murmuração e a reclamação fecha as portas. Mas qual era a chave de Davi? Do louvor. Condado da realeza, e o príncipe passava perto dele todo dia e falava assim, que homem pobre, está sempre aqui com dificuldade, eu vou fazer alguma coisa boa por ele. Aí aquele príncipe chegou para o seu assessor ali e falou, olha, pega esse saquetel de moedas de ouro e dá para aquele mendigo, para aquele pobre que está na rua. E tinha naquele saco 99 moedas de ouro. E aquele mendigo, um dia, príncipe passando, recebeu das mãos do príncipe aquele saco de moedas. Quantas moedas de ouro tinha ali? 99. Ele foi para casa, todo feliz, e começou a contar a moeda. 1, 2, 50, 70, 80, 90, 95, 97, 98, 99. Está faltando uma moeda aqui. E ele ficou revoltado com aquilo. E ele foi bater na porta do príncipe. Você é o príncipe, alguém roubou minha moeda, porque só tem 99 moedas aqui. Mas ele não tinha nada. E o príncipe só deu 99. Mas a murmuração era tão grande, a reclamação era tão grande, que a vida dele virou um inferno por causa de uma moeda, achando que tinha 100. E quanta gente faz isso com Deus, irmão? Não tem nada. Nu veio e nu vai voltar. Deus dá tudo e a pessoa ainda reclama, tá faltando, quero mais, quero mais, quero mais. Não tinha nada. Gente, tem gente assim, reclama de tudo. E o contrário do louvor é o quê? Murmuração. Por isso que a vida das pessoas só andam para trás. Mas a partir de hoje isso vai mudar na sua vida, em nome de Jesus. Deus está te dando uma chave hoje. Que chave é essa? É a chave de quê, meu irmão? Do louvor. É a chave da adoração. E quem é que descobriu o poder dessa chave? Quem é que descobriu que essa era a chave que abria portas para ele, que dava vitória a eles? O rei Davi. Ele era músico, ele louvava, ele cantava.
Sabe o que aconteceu quando Davi assumiu o reinado? Presta atenção aqui para você entender o mistério. Quando Davi assume o reinado, o que aconteceu no povo de Israel? O povo de Israel perdeu a Arca da Aliança. Você lembra do tabernáculo que Moisés construiu no deserto, que Deus mandou construir, que tinha o lugar santo, o santo dos santos, e ali no lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança? Quem lembra disso? A Arca da Aliança representa a presença. Então, enquanto a Arca da Aliança estava no tabernáculo, a glória de Deus se manifestava. Aí tinham sacrifícios, sacerdotes ofereciam sacrifícios, matavam os animais, derramavam o sangue e entravam no Santo dos Santos porque a arca estava lá e a glória de Deus se manifestava. Esse era o ritual que tinha que ser feito. Matava o animal lá fora na pia de bronze, derramava o sangue, lavava as mãos, levava o sangue lá para dentro. Tinha todo um ritual, tinha todo um processo para quando chegar lá no Santo dos Santos, apresentar diante da arca entre os querubins a glória de Deus se manifestar. Quem está compreendendo? Mas um dia, os amalequitas roubaram a arca. E Israel ficou sem a arca, sem a presença. Quando Davi assume o reinado, qual é a primeira coisa que Davi manda fazer? Quem lembra? Vamos buscar a arca. Vamos trazer de volta a arca. Só que quando Davi traz a arca, ele não coloca a arca de volta no tabernáculo de Moisés. Ele constrói uma tenda lá em Jerusalém, na sua cidade, com 4 madeiras e um pano em cima. E ele coloca a arca dentro daquela tenda, completamente diferente do tabernáculo de Davi, que tinha o lugar santo, o lugar santíssimo. Do tabernáculo de Moisés, completamente diferente do tabernáculo de Moisés, que tinha seus rituais. Davi agora faz uma tenda simples, mas ele coloca ali a arca de volta. Ainda existia o tabernáculo de Moisés. Os sacerdotes e os levitas ainda estavam matando animais, derramando sangue, mas no tabernáculo de Moisés não tinha mais a arca, não tinha mais a presença. No tabernáculo de Davi, não tinha toda a estrutura de Moisés, mas tinha a presença, tinha a glória. E sabe o que Davi manda fazer? Olha ali a palavra em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 1. Olha lá, 1 Crônicas capítulo 15, versículo 1. Aleluia, aleluia. Fez Davi também casas para si, na cidade de Davi, olha lá, casa de Davi, cidade de Davi, está tudo conectado. E preparou o que, meus irmãos? Um lugar para a arca de Deus. E lhe armou uma tenda, e aquele lugar chamava Tabernáculo de Davi. A arca ficou lá por 40 anos. Depois foi para o templo do rei Salomão, seu filho. E o tabernáculo de Davi, de Moisés, vazio. A arca mudou de endereço. Então, disse Davi, ninguém pode levar a arca senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que tinha, o que, meus irmãos? Preparado. Agora pula para Crônicas 15, 16. Disse Davi aos chefes dos levitas. Quem são os levitas? Aqueles que cuidavam do tabernáculo e agora da tenda de Davi. Os músicos, que cuidavam de tudo. Cuidavam dos utensílios, de tudo com relação à adoração. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem seus irmãos. Os o que, meus irmãos? Está escrito ali? Cantores. Cantor fala de quê? Louvar, cantar. Para que com instrumentos, músicos com alaúdes, harpas. Gente, lembra, Davi era músico. Davi louvava, Davi adorava. Fizessem ouvir e levantassem a voz com... Olha que coisa linda. No tabernáculo de Moisés, tinha sacrifício de animal, sangue derramado, ritual, tudo direitinho. Mas não tinha arca, logo não tinha glória. No tabernáculo de Davi,
Só tinha 4 pedaços de madeira, um pedaço de pano, mas tinha presença, e tinha louvor, e tinha adoração, e tinha louvor, e tinha adoração, e tinha música, e tinha louvor, e tinha adoração. Olha que chave maravilhosa. E eles faziam isso por isso que nós louvamos a Deus. Por isso que no culto tem louvor, por isso que no culto tem adoração, porque nós estamos aqui para adorar a Deus igual Davi fazia, por isso tem presença, por isso tem glória. Capítulo 16, versículo 1. Olha que coisa linda, meus irmãos. Introduziram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda que armava Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Aqui eram ofertas pacíficas, não era o mesmo tipo de sacrifício que tinha no tabernáculo de Moisés, era bem mais tranquilo, porque o mais importante aqui era a arca, era a presença e era o louvor. Agora olha o que diz o capítulo 16, versículo 4. 1 Crônicas 16, 4. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar ao Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matias, Eliabe, Obed-edom, Jeiel, alaúde, com alaúdes, harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam, o que está escrito ali, meus irmãos? Estavam o quê? O que é continuamente, meus irmãos? 24 horas. Sabe o que Davi fez? Nós não estamos mais lá em Siló, no tabernáculo de Moisés. Nós temos o que é mais importante, a arca. A partir de hoje, 24 horas tem que ter gente louvando e adorando a Deus. Ele fez uma escala de a cada 8 horas o grupo trocava, durante 3 vezes ao dia. 24 horas continuamente. Eles ficavam adorando perante ao Senhor. Irmão, o que você acha quando a gente está louvando aqui? Você acha que a gente faz isso aqui para quê? Para cumprir protocolo? Porque tem que ter música? Para animar? Quem anima é grupo de pagode, quem anima é grupo de samba. A gente está aqui é para adorar a Deus. A gente está aqui é para louvar a Deus. A gente está aqui é para engrandecer o nome do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que a gente fala, irmãos, chega na hora do louvor, chega na hora da adoração, não perde o meio do louvor não. E tem gente que só chega depois do louvor. É verdade ou não é? Achando que o mais importante é a palavra, tudo no culto para Deus é importante. Agora, se Davi está falando 24 horas louvando e adorando, é porque no mundo espiritual tem alguma coisa importante acontecendo. E que nós não entendemos ainda. Naquele dia, foi que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos e celebraram o que, meus irmãos? Com hinos, ali, com hinos ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. E foi o mesmo Davi que escreveu o Salmo de número 100, olha o que diz o Salmo 100. Aleluia. Salmos 100, versículo 4. Vamos lá, irmãos. Entrai pelas suas portas, o que, meus irmãos? Com ações de graças. E nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Quem entende a graça, quem confia na graça, não vive debaixo de acusação e de condenação, mas ele vive em louvor e adoração ao seu Deus Todo-Poderoso. Ele louva, ele adora, e o Pai está procurando nesses dias os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quem está compreendendo? Então, na hora do louvor, irmão, se entregue. Na hora do louvor aqui na igreja, adore com intensidade. Ainda que você não entenda a letra, não conheça a letra, mas dá glória a Deus, dá aleluia, porque isso agrada ao Senhor. Mas não só aqui, quando você estiver em casa, louve, adore, lavando louça, limpando a casa, indo para o trabalho, voltando do trabalho,
fone de ouvido, louvor, adoração, portas do louvor, portas da adoração, portas de graças ao Senhor. Agora, quando nós lemos Atos capítulo 15, versículo 16, olha o que diz em Atos 15, 16. Atos 15, 16. Cumpridas essas coisas, voltarei. E o quê? Reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Sabe qual é a promessa de Deus? Que Deus quer restaurar na vida da igreja o tabernáculo caído de Davi. E nós temos que estar conectado com essa palavra. A igreja precisa voltar à adoração verdadeira a Deus, irmãos. A igreja precisa se arrepender e se quebrantar e pedir perdão a Deus e falar: Senhor, me perdoa porque eu não te dei o devido louvor, que eu não te adorei, eu só reclamei, eu só murmurei, eu só enchi meus lábios de palavras negativas. Eu quero te adorar, eu quero te louvar, não só na igreja, mas em casa, em qualquer lugar. Aí sabe, e quando ele fala eu reedificarei os tabernáculos caídos de Davi, tem a ver com a igreja, porque ele falou: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, reedificar o tabernáculo de Davi é o mesmo que edificar a igreja. E essa igreja recebeu uma chave. Ele diz: eis que te dou as chaves do reino dos céus, tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu. Então, quando você conecta as peças, você entende que uma igreja que adora está reedificando o tabernáculo caído de Davi. E essa igreja que entende o que é o tabernáculo caído de Davi, entende o que é o tabernáculo de Davi, que é louvor, que é adoração, as portas do inferno não prevalecem contra ela. É isso que está dizendo. Agora, sabe qual é o problema? Que muitos crentes, em vez de abrir a porta do tabernáculo de Davi, que é a porta do louvor e da adoração, que é a porta da adoração, está abrindo dentro das suas casas a porta do inferno. Irmão, a quantidade de crente que vê Big Brother, você não tem noção. A quantidade de crente que fica a noite toda vendo Big Brother, eles estão abrindo a porta do inferno na sua vida. Em vez de estar abrindo a porta do louvor, em vez de estar abrindo a porta da adoração, em vez de estar buscando a Deus, orando a Deus, consagrando a Deus, está no TikTok, está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube, está abrindo a porta do inferno na sua vida. Por isso que assim o inferno prevalece. Mas não tem presença. A pessoa, ela virou um religioso, ela faz um protocolo, ela vai para o culto porque a mulher obriga, porque o marido obriga, ou porque o filho obriga, mas não está de corpo, alma e espírito entregue totalmente a Deus. Quando não está aqui mexendo no celular, vendo notícia. E chega em casa e abre as portas do inferno. Eu vi um vídeo esses dias, não sei, passou... um negócio de Big Brother, não sei se é verdade. Eu vou soltar não sei o que, não vou nem falar o nome aqui. Falando de entidades. Eu vou estar lá no lugar do Big Brother e vou soltar tudo de ruim lá. Falei, gente, as pessoas estão se expondo a isso. Estão se expondo a essas coisas. Em vez de estar louvando, em vez de estar adorando, em vez de estar buscando. Irmão, e quando abre a porta do inferno, vem demônio de tudo quanto é jeito. Vem demônio e de tudo quanto é jeito. Mas Deus quer restaurar nesses dias o tabernáculo de Davi, que é o tabernáculo da adoração. No mês de março, nós colocamos no calendário. Nós vamos fazer aqui na igreja. Podemos chamar de igreja porque nós somos a igreja. 12 horas de louvor e adoração aqui. 12 horas. De 8 da manhã às 8 da noite.
louvor cantando um atrás do outro, palavra sendo liberada, oração. 12 horas de adoração e de louvor ao Senhor. É uma chave. Igual estamos lendo a Bíblia todos os dias, igual estamos orando todos os dias. Então larga a murmuração, a reclamação e entra na adoração. Diga glória a Deus. À noite, quem está sendo abençoado? Você vai ler Salmos com mais desejo, com mais vontade. E quando você lê os Salmos, é Davi sendo ameaçado, é Davi sendo perseguido, é Davi sendo afrontado, é Davi passando por tudo de ruim. Mas ele ia para os pés do Senhor chorar, ele iria para os pés do Senhor adorar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele vai dizer aqui no Salmo 57, no versículo 1. Aleluia. Ele vai dizer aqui no versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calores. Música, isso é um cântico, isso é uma oração. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Irmão, para de reclamar, para de murmurar, para de ficar aflito. Adora, louva, se entrega, porque Ele vai te ajudar. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia, a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram redes aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta. Agora esse aqui é que é lindo. Desperta a minha alma. Desperta a minha alma. Despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva. Irmão, sabe o que ele está dizendo aqui? Você sabe que nós aprendemos na escola de discípulos que o ser humano é espírito, alma e corpo, sim ou não? Somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. O espírito quer adorar a Deus. O espírito quer louvar a Deus. O espírito quer buscar a Deus, mas a alma está ali dormindo. O corpo está ali, alma, vem para cá, alma, fica aqui comigo. O corpo está chamando a alma. Vamos dormir. Ô alma, não vai para a igreja não. Ô alma, fica aqui, estou cansado. O corpo chamando. E o espírito assim, alma, levanta, desperta, alma, vamos louvar. O corpo está assim, para com isso, alma. Vamos ver mais um seriado, vamos ver mais um episódio. Para que ler a Bíblia, alma? Para que orar 6 horas da manhã? Para que orar 11 horas? Para que ler a Bíblia todo dia? Para que isso? E o salmista está assim, levanta, desperta, adora, louva. Então nós vamos passar por isso. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Você passa por isso todo dia. Mas hoje você está recebendo uma chave. E essa é a chave do louvor e da adoração. Desperta a minha alma. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus. E a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus.